uma jovem que foi uma única sobrevivente de um acidente aéreo, uma africana, né? Uma jovem de 13 anos que foi uma única sobrevivente de um acidente aéreo. Por quê? São questionamentos, né, que nós precisamos buscar. As faltas cometidas pelo tio dele permaneceram impunes por ausência de autoridades nas localidades de sua atuação, mas perante a justiça divina, os disparates levados a efeito foram assinalados para resgate em tempo oportuno. Então, as mortes, mesmo essas mais violentas que nós registramos, têm uma causa. Não precisamos ficar pensando, nossa, mas esse indivíduo, essa criança, deve ter feito horrores. Não, não é por aí também. Mas compreendemos para ajustarmos a nossa conduta perante aquele fato. É isso que nós precisamos entender diante da lição do Evangelho que nos apresenta. A nossa postura. Como que nós vamos sair daqui hoje e nos posicionar diante desses fatos? Conosco. Quem de nós aqui, né, todos nós talvez já tenhamos perdido um tio, um primo, uma mãe, um pai, um irmão, um companheiro. Como que foi? Ou como que vai ser de agora para frente? Então, a lei de causa e efeito. Desse modo, o tio afirmou que, tendo arrasado a vida de muita gente do ápice de montanhas alcantiladas e espinhosas, conseguiu liberar-se de angústia por ele sofrida na queda da máquina que o resguardava. Então não foi preciso ninguém atirá-lo do precipício. A lei de causa e efeito se fez naturalmente e ele caiu de um avião. Disse-me que a morte o liberava de pagamentos que quase inexequíveis e que já devia unicamente o remate de débitos contraídos. Considerava o acidente aéreo uma solução benigna para ele, que se vê agora sem a mácula de culpa alguma. Então, o nosso querido, né, jovem aqui, ele comunica que ele também queria fazer um exame. Por que ele havia desencarnado de uma forma tão violenta? Então ele queria saber. Aí afirmaram para ele, disseram o seguinte: era melhor adiar, ele não conhecer por que ele havia desencarnado de uma maneira tão violenta. Disse o seguinte, Luiz Roberto: há tempo bastante para compreendermos os males que nos ocorreram, e não vejo você claramente preparado para suportar, sorrindo, um resgate que talvez lhe custe muito sofrimento. Então, diante dessa colocação amorosa, ele simplesmente falou assim: não, eu devo ter feito realmente alguma coisa que me levou a ter essa desencarnação, essa morte tão violenta. Então, meus queridos, o melhor, né, que nós temos a fazer é amadurecer o nosso raciocínio, amadurecermos espiritualmente e nos prepararmos, porque na medida em que nós nos amadurecemos espiritualmente, nós estamos nos preparando para essas situações. E aí nós vamos perceber que não há tanto motivo assim para nos entregarmos ao desespero, para maldizermos da justiça divina, para nos revoltarmos, para nos desesperarmos, mas sim sentir saudades. Meus queridos, Maria de Nazaré chorou quando ela se separou de Jesus, no momento
em que ele estava sendo crucificado. Então, diante da separação e dessa perda, ela chorou, é natural. O próprio Pai, né, o próprio Cristo, quando da morte do seu Pai, ele também chorou. Isto, o sentimento é natural. O que nós precisamos entender é a nossa postura. O que fazer com isso? O que nós podemos favorecer, como nós vamos poder favorecer aquele que partiu? E como prosseguir a vida aqui? Nos apegarmos com as lembranças, nos apegarmos com os objetos, ou numa situação mais drástica, exigirmos o reparo das organizações governamentais? Nós não sabemos. Quantas mulheres, né, quantas pessoas que chegam na porta de casa e são assaltadas e mortas de maneira bárbara? Quantas crianças no banco traseiro de um carro que têm as suas vidas ceifadas? Como que nós vamos agir? Então, aprendamos com essas lições. São teorias, e nós sabemos que enquanto é teoria, é fácil. Mais difícil é quando nós temos que chegar lá, sentir a dor, passar pelas experiências e mantermos o nosso espírito convicto. Esta convicção da vida futura não pode mais ser por nós colocada em questionamento. Nós temos que crer na vida futura, na destinação do Espírito. E a nossa fé, onde que nós a colocamos? Que nos momentos em que nós mais precisamos dela, nós a deixamos de lado. A fé na bondade do nosso Criador, em Jesus, e saber que a espiritualidade não desampara ninguém, e que aqueles que partiram estão sendo amparados, tanto quanto aqueles que ficaram estão amparados. Então, o nosso pensamento e o nosso sentimento deve estar em concordância com aquilo que nós realmente aprendemos. E vamos assim, meus queridos irmãos, aquietando o nosso coração, sentindo sempre a gratidão, valorizando a vida, valorizando cada momento, valorizando a vida do nosso semelhante, do nosso irmão, compreendendo que são todas oportunidades de crescimento, de aprendizado, e que aquele que parte ou aquele que fica, para todas essas situações existem causas que nós não conhecemos hoje, mas que num determinado momento nós haveremos de conhecer. Então, que Jesus nos abençoe, Jesus nos fortaleça e possamos, internalizando estas lições, aquietarmos mais o nosso espírito mediante as provas que nós haveremos de atravessar na nossa existência. Muita paz a todos.